Você nem terminou de falar, eu já quero pegar um tacape na sua cabeça. Eu quero falar o seguinte, cara. Se é o Estado que te impede de me bater, você pode ter certeza, eu serei contra a sua revolução. A sua revolução coletivista, com sangue, se é isso que me impede efetivamente, eu estou aqui me colocando à disposição. Eu estarei contra a sua revolução. Isso é muito comum dos meus anarquistas. É isso que os anarquistas falam da gente. É por isso que vocês não têm espaço. É por isso que em toda tentativa de aproximação, os libertários anarcocapitalistas não dão oportunidade para vocês. Então eu sei que você usa a expressão metaforicamente toda vez que você se refere, por exemplo, à morte de Celso Daniel. Você não acha que a morte de Celso Daniel não foi culpa do PT? É óbvio que você acha que é. Você não pode falar porque você não gostaria do processo. Então, baseado nisso, eu queria que tocasse esse trecho, tem uns 2, 3 minutos aí, e que o Klaus, depois eu vou fazer um breve comentário, que o Klaus, então, pudesse continuar a nossa conversa daí. Percebe que é exagero, né? Na pesquisa. Não, mas é sério. Você sabe qual é a definição de anti-woke, até o cara ri. Woke nesse livro? A politização da vida privada. Desculpa. Aqueles que politizam a vida privada, que trazem os elementos da política para uma compreensão atenta, consciente, repetida de tudo agora precisa estar numa razão política. Então, um exemplo muito simples. Um homem assobia para uma mulher. Isso deve ser politizado. Cara, não deve. Eu acho que o homem assobiar para a mulher, inclusive, ele devia pegar um tacape, viu? Não vamos politizar a vida privada, não. Acho que o homem devia pegar um tacape. Eu acho que lá no seu território deve ter sido assim que você se casou, inclusive. Deve pegar um tacape, acertar o cabeça da mulher e arrastar pelo cabelo. E leva para sua caverna privada. É assim. Não devia politizar. Imagina, o homem subir para a mulher politizar. Você nem terminou de falar, eu já quero pegar um tacape na sua cabeça. Tá bom? De forma meramente em debate, claro. Viu, Abin? Nós devemos refletir. Um homem assobia para uma mulher. Nós devemos refletir quais são os elementos do patriarcado que autorizam aquilo a acontecer. Não devemos. Imagina, não devemos. Eu acho que não devemos. Eu acho que a gente não devia falar de nada, inclusive. Eu acho que a gente não devia nem ter você aí, né? Não devia politizar nada. A gente não devia nem politizar a sua despolitização. Eu acho que não devia fazer nada, né? Por que a gente não pode falar disso? Meu irmão, cara. Vai continuar. Vamos lá. Você vai estar pleno. Não dá, cara. Não dá. Um homem subia para a mulher. Olha, isso aí pode ter a ver com o patriarcado. O fato de ele estar sendo machista pode ser que tenha uma coisa a ver com o patriarcado. Não vamos falar disso. Isso é coisa de woke. Papinho mais woke esse aí, companheiro. Camarada. Autorizam esse homem a, de alguma forma, entrar na seara privada da mulher e efetuar essa microagressão. E isso não acontece, né? Então é isso, gente. Esse é o embrulho de hoje. Papo de maluco nível... Não, cara, que é isso? O cara já começa a enfiar que ele pode fazer isso, né? Já enfia uma dessa. Um ANCAP, até para cagar pela boca. Nossa, cara, é só um dia normal, verdade. Só um dia normal. A primeira vez que entrei numa live, eu tive o desprazer de interagir com esse miorim e ser interrompido por essa múmia cibernética. Então, e eu tô para falar com esse cara aí, porque me fizeram um convite, mas eu vou ver se eu confirmo, tá, de fazer um debate com esse sujeito. Então, não dá, é muito absurdo. Aí, o que acontece? Ali, ó, se eu comprar um terreno... Esse é o famoso imã de porrada, aquele trecho específico lá. Esse é o famoso imã de porrada. Não, o rapaz falou. Você vai falar isso, você vai falar coisa muito pior que ele. Tá bom, vamos ver. Você vai falar coisa muito pior que ele. Bota ali, por favor, onde estava? Perdeu o trecho? Porque a gente tem que assobiar isso. É isso que você tá falando. É isso que eu quero entender. A gente vai chegar no trecho em questão. Clica ali. Aí, ó. Morte do monarca. Bruno. O dia que liberar o partido da morte... Volta o trecho, por favor. Então, começa ali. Não dá, é muito absurdo. Aí, o que acontece? Se eu comprar um terreno... Esse é o famoso imã de porrada, ou vontade de amaciar a cara desse maluco na base do soco. Aí é o que você vai dizer pra isso. Sim. Dá play. Foi o Bruno Mexicano que falou isso, né? Não, olha o que ele vai dizer daí. Aqui tem o partido da morte do miorim, entendeu? Aqui você pode bater no miorim. Meramente hipotético, tá? Estou falando assim, caso aconteça uma sociedade sem classes, e eu comprar um terreno e lá, pela lei, eu tenho meu tribunal privado, eu posso matar o miorim no soco. Né? Hoje a gente pode mudar as leis para isso, igual o monarca queria, que era o partido da morte do monarca. Excelente. Pausa. Aí eu quero falar o seguinte, cara. Se é o Estado que te impede de me bater, você pode ter certeza, eu serei contra a sua revolução. A sua revolução coletivista, com sangue, se é isso que me impede efetivamente,
eu estou aqui me colocando à disposição. Eu estarei contra a sua revolução. É muito claro para mim. E é muito claro para mim que esse é o tom geral. Você reclamou, uma vez reagindo à Universidade Libertária, do qual eu fui fundador, você reclamou que não há espaço para os anarquistas. Isso é falso. Os anarquistas sempre tiveram espaço, mas a reação que vocês tiveram sempre foi nos chamar de fascistas. E a reação que vocês tiveram sempre foi dizer que vocês iam nos bater e aceitar esse tipo de coisa. Isso é muito comum dos meus anarquistas. É isso que os anarquistas falam da gente. É por isso que vocês não têm espaço. É por isso que em toda tentativa de aproximação, os libertários anarcapitalistas não dão oportunidade para vocês. Tremenda fraude. Nós tivemos... Não, é só ver. No grupo anarco-individualismo, mais de uma vez, há uma tentativa clara de acenar para os Entendi. Você quer assobiar para as mulheres e esse é o problema. Porque, não sou eu que quis assobiar. Não, a fala é essa. Quando eu relatei o fato, eu apenas relatei uma estrutura. Sei. E se alguém, se uma mulher bater em você porque você assobiou, você não pode. É isso que você está dizendo pra mim. Eu não acredito que ela poderia bater em alguém. Não pode bater. Você acha que ela poderia bater em alguém por causa disso? Se ela bater, o que acontece? Que na sua visão? Minha opinião, ela está claramente respeitando qualquer princípio ético. Ah, quando você assobiar não tá. Entendi. O quê? Quando você assobia pra mulher... Você não está agindo de forma moral. Você deveria ser coibido, boicotado. De que forma? É uma ação ela ruim. te boicota com tapa. É uma ação ruim. Não existe isso. Essa é a noção. Essa é mas isso acontece. Essa é a diferença fundamental. É a violência. Eu não estou a violência você está usando agora. A violência você está usando agora. Você teve 1 minuto para falar e você está cortando de forma violenta. É uma fraude absurda o que você está dizendo, porque eu estou falando de um cara que você está defendendo que o cara subir para mulheres na rua, e se ela se defende do sujeito que está subiando para mulher na rua, você acha que essa é a sua revolução. A sua revolução. Não sei, eu não sei o que está acontecendo. O cara está assediando uma mulher. Você está falando que ele tem que continuar assediando. Se o cara assobiar para a mulher, ele está assediando. Eu falei assediar. E agora? Mas eu não disse assediar. Eu disse assobiar. Que é pronto do patriarcado. Você disse isso. Eu disse assobiar. Literalmente tá. É só e você disse. Vamos manter um vamos voltar o vídeo. Vamos fazer no replay. Vamos fazer no replay. Liga para o advogado do Cogos, por favor. Liga para o advogado do Cogos, que eu quero vamos manter o tempo aqui, senão depois vai dar uma live. Sabe por quê? Porque vai ficar muito corte. Mas é um minuto de fala. Eu não posso falar depois de 1 minuto. Ele falou 3. Vamos fazer o seguinte. Ele sugeriu 1 minuto. Ele tá falando 3? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Cronometrado aqui, 3 minutos. Por favor. Falou 3. Tentar fazer se quiser terminar antes, não vai poder terminar, mas não depois dos 3. Tá certo. E enquanto um estiver falando durante os 3 minutos, o outro vai esperar concluir o raciocínio para poder colocar o seu ponto de pensamento. São beleza? 3, beleza. Senão o Bugalho vai me criticar dessa vez. É só debate conversado. Sem corte. Subia para ele, que vai dar certo. Beleza? Vamos lá então, hein? Subia pro Bugalho, que aí não vai ter problema. O Miorim te defende. Vai lá, o Glaucio fala aí, ó. 3 minutos. Vamos lá. É uma distorção absurda. Vocês veem que ANCAP, eles invertem o mundo, né, completamente. O próprio Miorim, no fucking vídeo, tá falando: se um cara subir pra uma mulher, eu tenho que discutir se isso é patriarcal? Por que não? Você tá com medo do quê? Você está com medo de discutir esse assunto por quê? Aí se uma mulher se defender fisicamente de alguém que está cometendo um assédio, que é pra onde escalona a sua fala, não, tudo bem. Aí eu dou um exemplo hipotético, o Miorim tá lendo o que é hipotético, ele na malandragem pula, né, porque eu tenho que uma coisa... eu deixei o vídeo tocar todo. Miorim, deixa eu concluir. Você deixou, no seu argumento aqui você pulou. Deixa eu concluir. Tá? Tem uma coisa chamada axioma. Se eu falo ali que é hipotético, é uma coisa evidente que é hipotético, criatura. Se eu fizer o partido da morte do Miorim, hipotético, nós 3 aqui somos no terreno fechado e nós temos um partido que no nosso terreno privado, que vocês pensam, tem uma lei que os Miorins estão proibidos. Nós vamos expulsar todos os Miorins porque o tribunal privado que ele comanda e o meu advogado privado decidiu aqui legitimamente que não vai ter Miorim no nosso território. E aí? É isso que eu tô falando. Miorim, se nós proibirmos o Miorim hoje, todos os Miorins no nosso terreno, o que você vai fazer? Essa é a minha hipótese. Essa é a minha pergunta para você. Proibimos o Miorim. Nós aqui somos os únicos proprietários. Está proibido hoje o Miorim no nosso terreno. Isso é ético, porque decidimos isso coletivamente na nossa propriedade privada. Não entra Miorim aqui para assobiar para as nossas mulheres. Não entra, porque eles assobiam para a mulher. Essa é uma coerção decidida privada. O que você vai fazer? Aqui não trabalha Miorim aqui não. Aqui não tem escravidão voluntária de Miorins. O que você vai fazer? Beleza? Essa é a minha pergunta. Eu posso falar? 3 minutos, Pode, essa é a minha pergunta. 3 minutos. Pode falar 10 até. Excelente. Vamos lembrar disso aí. Eu fiz questão de frisar que eu tinha assistido o seu conteúdo. Sim. Porque eu vejo que você utiliza essa estrutura argumentativa. Mais de uma vez você fala exatamente isso. Você fala alguma coisa com que você concorda e você diz que essas coisas são hipotéticas. Eu separei uma série de trechos para ser o caso. Você gostaria de mostrar todos esses trechos aqui? Não, então você sabe que é o caso. Você sabe que é verdade. Você sabe que de fato você usa essa estrutura. Então é por isso que a minha reação é essa.
E a minha reação é essa por quê? Porque isso está não apenas no seu discurso. Está no discurso da maior parte dos anarquistas. A maior parte dos anarquistas fala, vou bater em fascistas. E a maior parte dos anarquistas diz, ANCAPs são fascistas. É claro, é direto, é imediato. Existe esse elemento da violência no discurso deles. E o que eu preciso me perguntar é o seguinte. Quando ele diz, está tudo bem, a mulher reagir. A grande definição é possível assumir o assobio como o assédio? Esse é o pulo. É o pulo da definição do próprio assobio para assédio. Quanto ao próprio axioma, você nos deu o prazer ali de, durante o seu último vídeo, não só ter perguntado para Claire de Luna várias coisas sobre axioma que você não conhecia, como ter pesquisado no chat GPT o que é um axioma. Você não tem que me ensinar agora o que é um axioma. Eu sei o que é um axioma. Isso não é uma estrutura axiomática. O que a gente está fazendo é uma estrutura hipotética. Uma estrutura hipotética não necessariamente é uma estrutura axiomática. Ponto. As duas coisas não funcionam juntas. E muito importante, o que eu faria sobre a sua sociedade? Eu não sou bem-vindo nela, eu me sairia dela. Eu me disporia para fora dela. A grande questão, o que se coloca aqui é muito simples. Eu, Daniel, eu me coloco como um panarquista. Eu não ligo pro sistema que você usa. Não importa para mim qual sistema você usa. Não importa se ali você tem Estado, não importa o que você tem. O que importa é a liberdade minha e dos meus. Eu me considero um agorista. Eu sou um agorista anarcocapitalista. Eu acredito que a ágora incorrupta é um modelo de sociedade ideal. É um modelo de sociedade em que um conjunto de pessoas se reúne e esse conjunto de pessoas se declara livre. Eles magam o Estado em suas próprias cabeças e em suas próprias vidas. Eu não ligo por que você faz. Então, se você quer um sistema em que eu sou morto no seu sistema, eu caguei pra isso. A grande questão é, se você for fazer uma revolução e realmente emergir esse sistema de forma universal e colocar todos para obedecerem sobre o seu sistema, sobre um grande coletivo, então eu estarei contra. Porque nesse sistema, muito provavelmente, as minhas opiniões são consideradas condenáveis por você. Essa é a questão. E o motivo pelo qual eu não cancelei o debate ouvindo isso é porque eu ouvi mais de uma vez fazendo defesa da liberdade de expressão. Foi por isso que eu não cancelei o debate quando eu vi isso. Porque eu ouvi você mais de uma vez, botou lá o vídeo do Danilo Gentili, conversando com... não lembro agora quem foi, que você botou, esqueci agora quem foi. Mas você de fato defende a liberdade de expressão. Mas essa postura é recorrente nos anarquistas. Os libertários... O que quer o anarcocapitalista? O anarcocapitalista acredita que um certo modelo é o mais eficiente. Não se quer proibir ninguém. É isso, é simples assim. Faça o que você quiser no seu território. O que você quiser. O território é de nós três do universo. A gente não quer miorins no mundo. Ele é privado entre nós três. Nós decidimos isso. As leis proíbem todos os miorins no planeta, tá? Então, assim, essa é a lei que nós chegamos para nossa ética. Você não é ético, porque você quer impor o miorinismo no nosso território, que é o mundo. A gente não quer miorins no mundo. Então você está agredindo, você está usando de violência e está atacando a nossa violência que nós decidimos privadamente, tá? Então não tem lógica o que você está falando. A conversa que você quis distorcer e vai continuar distorcendo, e a gente vai desmascarar esse tipo de situação, porque ela é muito incoerente, na onde você fala, poxa, consultou Claire de Luna. Tem orgulho de consultar a Claire de Luna para falar sobre questões de axioma, para ver a sua visão de axioma, que é ridícula. Ela é bizarra, ela é baseada em Ludwig von Mises. E o seu truque para tentar fugir do debate sobre anarcocapitalismo e tentar acusar de violência, sendo que você acabou de usar a expressão de violência, você acha que o patriarcado não tem que ser discutido, a gente está tendo feminicídio no planeta, a gente está tendo ataques sobre mulheres de forma violenta, e eu falei, o que ele quer? Não discutir o patriarcado numa sociedade? Só para você saber o termo libertário, que vocês não têm o direito de usar dentro da sua própria concepção, que é uma fraude, nasce justamente contra o machismo de certas pessoas que estavam dentro do anarquismo, como Pierre Proudhon, por exemplo. Quando Joseph de Jacques fala assim, olha, Proudhon, você está sendo machista, meu amigo, vamos ser libertário, a mulher é igual você. Aí você pega e fala aqui, a gente não tem que discutir os assobios, a gente tem que discutir tudo, Meurim. A gente tem que discutir tudo. Não dá para você mandar essa malandragem e falar, a gente não vai discutir nada aqui no meu terreno e ainda eu não vou discutir, vou criar lei e aqui não vai ter meu espaço e eu vou dominar o mundo das caries. Vai dominar o planeta, vou dominar o multiverso. E aí eu vou estar proibido lá e você é agredido por você e você inverte o jogo. Porque, por exemplo, eu vou perguntar para você na devolutiva, já que você está tentando usar esses truquinhos, o que você acha da demarcação de terras indígenas hoje? Vamos falar do mundo real, enquanto você faz essas abstrações, para me acusar do bagulho que eu falei exatamente o oposto. Eu falei, então a gente não discute e volta para as cavernas. Vamos discutir o patriarcado não, vamos pegar um tacape e pôr na mão dos homens. Ué, e você sabe que eu falei isso, cara, é uma coisa axiomática.
Se eu precisei da Claire, então liga pra Claire. Eu tenho o número dela. Se você quiser, eu te mando a biografia dela, porque parece que você não entende o que é que isso é. Muito óbvio que se eu estou falando que o patriarcado tem que ser discutido, mas você quer proibir a liberdade de expressão, temos que discutir liberdade sim. Vamos discutir feminismo. Joe Stuart, meu primeiro feminista, discutiu liberal, feminista, tá? Fourier, feminista, homens feministas. Você pode ser brother e discutir feminismo sim, amigo. Você não tá proibido não. Não é cultura woke não, viu? Não é cultura woke, o que você quiser chamar aí não. Isso é liberdade. Isso é libertário. Quando a mulher luta contra o patriarca, ela tá se libertando numa corrente. Tá bom? Manda aí. Eu vou ser muito claro aqui. Primeiro que você conhece pouco sobre o radicalismo. É impressionante, você tá há 10 anos nessa discussão, você ainda não entendeu. Do ponto de vista do que é permitido para o libertário, não é permitido que ele faça qualquer regra. Essa é a noção. Existe um conjunto de regras que não é permitido. Mediado pelo quê? Pela ética. Isso significa que você não pode fazer uma regra que me considere um indivíduo menos apto que você. É o que a gente estava conversando aqui antes de abrir. Existe reciprocidade ontológica. Todo mundo, nesse sentido, é igual. Inclusive, o padrão que é utilizado é inclusive um padrão lockeano. Há a noção de que somos todos filhos de Deus. Como todos filhos de Deus, nós não temos direito ao nosso corpo e àquilo que a gente se apropria. Essas duas coisas não podem ser, de fato, negadas à afirmação do homem. Assim como a vontade posterior não pode jamais afirmar, por exemplo, uma noção de escravidão. É um exemplo muito simples. A escravidão voluntária não é permitida do ponto de vista dos libertários. Os anarcapitalistas, eu sei que você odeia que os anarcapitalistas usem esse título, os anarcapitalistas, eles acreditam que é proibido que você faça um contrato de escravidão voluntária. Se você faz um contrato de escravidão voluntária, esse contrato não tem validade. Por quê? Porque o homem não pode alienar sua vontade futura. Então não podem haver escravos. Então é claro que existem limites claros. E esse mundo que você desenhou não poderia ser feito. Quanto a Clédia Luna, não tem problema, eu debato com ela. Não tem nenhum problema. Não, eu te ensino, não tô falando. Quanto a essa noção clara sobre a demarcação das terras indígenas, você conhece pouco as minhas opiniões. Você não sabe minha opinião sobre MST. Você não sabe minha opinião sobre drogas. Você não sabe minha opinião sobre feminismo. Você não sabe minha opinião sobre as terras indígenas. Por exemplo, eu acredito que os indígenas são proprietários da sua terra. Isso é o suficiente. Eu acredito que não há latifundiário que tenha direito à terra dos indígenas. Eu acredito que o MST é um movimento legítimo. Eu acredito em várias coisas, mas você não sabe minhas opiniões. Por quê? Porque você nunca parou de verdade e perguntou: primeiro, qual a sua opinião sobre isso? Pô, ANCAP, qual a sua opinião sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso? E aí você entender quais são as opiniões que fazem parte do que eu considero como libertário e o que é porque eu sou católico, por exemplo. Sou católico. Tem várias coisas em relação à noção da politização da vida privada que eu considero uma tentativa de substituir a deliberação privada do sujeito. E a deliberação privada do sujeito vai a que nível? Na deliberação religiosa, na deliberação sobre a estrutura ética, todas as outras estruturas que existem simultaneamente com a política. O grande lance é que a política quer, de fato, tornar secular esse tipo de preocupação. A própria noção da família quer se tornar secular. E um exemplo muito claro, a sua própria defesa ao poliamor. A sua defesa ao poliamor vem de um ponto de vista secular. Você afirma a estrutura secular, a própria noção de uma não monogamia parte do princípio de que a família não desempenha um papel vital na organização fundamental da vida privada do sujeito. E é por isso que você consegue, por exemplo, fazer o apoio ao poliamor. Eu acho que a diferença fundamental é, dentro das pautas que os anarquistas devem defender, quantas das pautas eu defendo? Será que não seria essa a principal problemática? Não, não é essa a principal problemática, porque a partir do momento que você é contra o poliamor, você está se envolvendo diretamente, de forma axiomática. Por isso que eu falo, liga para a Claire para te dar uma aula. Axioma óbvio. Se alguém quer fazer poliamor, não é problema seu, meu amigo. Você acabou de começar a live falando que você não quer se meter na vida dos outros. Então por que diabos as pessoas têm que seguir a sua regra religiosa cristã católica? Eu espero que você reze bastante, pede para Papai do Céu orientação, porque a sua regra católica não tem que servir como leis éticas absolutas num novo neofeudalismo que eu tenho que seguir as regras da igreja do Miorim. O Miorim tem que ter a igreja dele, outra pessoa tem que ter a igreja dele, e se não quiser ter igreja nenhuma, amém. Louvado seja aquele que não tiver fé. Agora você vem falar pra mim que é uma regra básica. Se a monogamia fosse o ápice da moralidade, a lombriga devia ganhar o troféu de moralidade porque ela tem os dois sexos no animal só. Entendeu? Existe. A nossa sociedade que você desconhece, gosta dos índios, mas não sabe muito sobre eles. Não eram obrigatoriamente monogâmicos. A gente tem uma série de etnias que tem aqui, várias delas eram poliândricas, várias delas eram sindiásmicas, tinha um casal particular que tinha outros relacionamentos. Todos esses caras são antiéticos? Essa galera tá destruindo o mundo, então por que a gente tá aqui? Se eles destruíram o mundo? Estranho, a gente tá o quê? No podcast virtual? A gente é real.
Então, assim, você inverte o mundo para dizer que a sociedade real, objetiva, está destruindo a sua igreja. É curioso, porque a sua igreja está tudo contra a cidade. As cidades são abertas com o Estado, em nome da sua igreja, nas datas dos santos católicos. Eu acho esquisito que esses índios estão acabando com a sua fé, com seus polisamores terríveis, que estão destruindo o homem branco por causa da cultura Wookiee. Eu quero que você me explique essa questão da cultura Wookiee e o indígena se rebelando, buscando sua liberdade de terra, que você diz que ele é proprietário, né? Que você acha que diz que é proprietário, que é um conceito europeu, mas a gente não vai discutir, porque você sabe muito pouco sobre esses conceitos, né? Esse conceito europeu, ele tem que se pôr sobre a galera que já estava se relacionando há 10 mil anos, porque Jesus está triste. Jesus tá lá, vou para 7 setilhões de estrelas. Ó, a galera aqui tá transando com mais de um. Ah, pelo amor da luz elétrica, Miorim. Vamos tomar um pouco de tenência. E quer me acusar de violência, de agressão? Ah, ninguém fala aqui. Mentira sua. É só me chamar, cara. Quantas vezes eu fui lá e vocês não falaram mais? A gente falou há 10 anos atrás. Você mesmo entrou aqui e falou, eu vi um debate de vocês há 10 anos. Há 10 anos eu debato com vocês. E há 10 anos o que vocês falam é falar de coisas abstratas. Quando a gente começa a falar do mundo real, você faz esse tipo de joguinho. Entendeu? É isso. Por favor, dá um minuto pra ele aqui. Qual é o meu joguinho? Qual é o meu joguinho aqui? O joguinho é não falar sobre o mundo real. Não, mas quando eu me recusei a falar sobre o mundo real? Agora mesmo, quando você quer acusar a questão de relacionamentos monogâmicos que são vindos com a mas cultura isso não tá no mundo romana. real? Você acha que isso é superior moralmente, que isso vai destruir a realidade? Veja. Eu pedi pra você fazer uma distinção muito clara. Uma distinção muito clara entre aquilo que eu defendo enquanto indivíduo, enquanto católico, e aquilo que eu defendo, porque há uma noção social. Uma noção do que deve ser imposto. Ah, o que deve ser o que imposto. pode ser imposto. Imposto não é roubo, né? Ouve. Tá, o que pode ser imposto. O que deve ser imposto a todos. Aquilo que é universal, que pode ser universalmente abstraído. E todos somos proprietários do nosso corpo e daquilo com que nós nos apropriarmos. Que aquele indivíduo que agredir ou ameaçar agredir um determinado indivíduo, ele deve ser punido. Isso deve estar como código moral básico em toda a sociedade. E a nossa definição de agressão, o máximo que pode acontecer é nós consentirmos com algo que seria considerado agressão em outra sociedade, e com isso nós temos uma questão legítima. Mas a não agressão é um princípio do ponto de vista dos anarcapitalistas. Isso significa que eu não acredito que a minha moralidade deve ser implantada por sobre os indígenas. É justamente o oposto do que eu acredito. Eu acredito que eles estão errados, eu os criticarei sobre isso quando eles fizerem efetivamente isso, mas eu não acredito que eu possa suplantar a sociedade deles. Mesmo que eu considere que aquilo que eles fazem é ruim, é imoral. Mesmo que eles tenham hábitos que eu considero imorais, eu não quero, através da violência, afirmar por sobre eles. Eu não quero o governo do homem sobre o homem. Não é isso que eu quero. É por isso que eu coloco que, ainda que eu tenha princípios morais, e você confunda esses princípios morais com aquilo que eu defendo do ponto de vista ético, a gente precisa fazer alguma distinção em relação às duas coisas para entender. Certas coisas são capazes de serem compulsórias juridicamente, outras coisas não. Eu jamais pediria para que alguém dissesse, não, você deve ter uma família, você deve respeitar seu pai e sua mãe, você deve ter efetivamente um parceiro, você deve ter uma moral cristã, você não deve ter 300 parceiros. Fazer isso é algo que você deveria fazer. Se você não fizer, você terá sua punição no fogo do inferno, se for o caso. Mas não será por mim. Eu não sou Deus. Eu não julgo por Deus. Eu não vou até essas pessoas e digo que elas podem ou não podem fazer. É essa a diferença fundamental. Você está confundindo as duas coisas. Está confundindo a minha religião e a minha fala sobre a minha religião, sobre a forma como há uma tentativa de politizar a vida toda, e a minha fala enquanto libertário. Inclusive, a própria noção que a gente critica os wokes é a própria forma como eles tentam utilizar o Estado para apoiar suas pautas. Tá escrito, tá lá no anti-woke. É só você ler. Então, não é assim que a gente faz nossa defesa. Você devia ter avisado sua igreja que vocês não queriam colocar para as pessoas que eles estavam errados. Aliás, está bem atrasado, uns 1.500 anos mais ou menos. Porque o que aconteceu foi justamente o contrário. Quem tinha uma fé diferente da fé católica foi sistematicamente perseguido pelo Estado com a ajuda da igreja. Engraçado que esse Estado, que dizem que tá tão distante da ética cristã que você acredita e tal, e que ela não quer intervir na vida privada, colocou um monte de gente na fogueira. Inclusive, que falava que a Terra não é plana. Um beijo para Jordano Bruno, né, que falou, a Terra não é plana. E a galerinha de vocês adora falar que a Terra é plana. Tem vários amiguinhos seus que falam que a Terra é plana e tal. Essa galerinha que gosta de falar que a Terra é plana, né, botou o cara que provou que a Terra não era plana, lá no meio da Itália, na Praça de Fiori, no fogo. Não do inferno, mas do fogo da terra.
da terra, sabe? Então, assim, eu não vou julgar essa pessoa que botou fogo em Jordano Bruno porque eu não sou Deus. Mas você vai dizer isso pra mim. Mas eu julgo, do alto do meu século XXI, a filosofia que você tem do século XVII, que você quer impor a força, quer fingir o contrário. A minha crítica é justamente que você estava falando que mulheres podem ser assediadas e que a gente não pode discutir isso, que isso é plano dos Ewok, dos Wook, dos o que quer que você queira chamar. A mulher que se sente incomodada tem sim o direito de debater isso. Liberdade de expressão que você defendeu. Essa é a contradição que você está tentando trazer para cá, para fazer um tumulto e para não falar do fato que é anarcocapitalismo, é tirania e ditadura. Tá bom? Ditadura de quê? Tirania de quê? Do mercado. Mas o que exatamente eu estou tentando colocar as pessoas para fazer? Você quer fazer com que as pessoas acreditem piamente que você está defendendo a liberdade, enquanto você está defendendo os setores de privatização, você está defendendo... O que eu defendo privatizar? Fala. Tudo. O que eu defendo? O quê? Tudo. O que eu defendo privatizar? Você não é anarcapitalista? Você acha que eu defendo privatizar alguma coisa? Tu tentou perguntar para mim? Como você vê o modelo de transição para acabar o Estado? Qual é a sua visão de como você vai fazer? É um modelo em que nós permitimos a qualquer um abrir um negócio concorrente contra um negócio estatal. Qualquer um, quem que vai permitir? Essa é a noção. O Estado não deve proibir. É só isso. Se ele não proibir, o sistema funcionará por si só. Se o Estado não proibir, como que você vai impedir que o Estado proíbe? Essa é a questão. Os algoritmos são muito claros a respeito disso. Fazendo isso, desrespeitando as leis. Desrespeitando as leis. Desobedecendo. A desobediência civil generalizada. Tá. Inclusive com densidade. É isso que eu defendo. Sim. Eu não defendo de forma alguma que as coisas sejam privatizadas. Se você tivesse perguntado a mim, eu diria... Eu tô perguntando. Correios, por exemplo. É o que eu acabei de fazer. Minha posição agora, pesquisar a Universidade Libertar, na época que eu tava no editorial. Sim. Minha posição sobre Correios. Eu disse 5 motivos para não privatizar os Correios. Sim, eu assisti, inclusive. Então, eu sou contra a noção de privatizar os Correios. Eu sou contra a noção de privatizar coisas. Por quê? Privatizar coisas é entregar na mão de um conjunto de burgueses. Burgueses no pior sentido da palavra. Sim. Amigos da burguesia. Amigos do Estado. Pessoas que vão representar um novo grupo de poder. A minha parada é... Não proíbam. E se proibirem, façam ainda assim. É isso que eu defendo. Certo. Eu não sei como eu estou impondo algo assim. É simples. Se você abriu um lugar... Tem vários lugares assim, em várias regiões aqui no Brasil, que são ligadas a esse tipo de coisa. Chama-se narcotráfico, por exemplo. São espaços que o pessoal abre, desrespeitando todas as leis, vendem coisas livremente, inclusive tem seus secretários privados, inclusive seus tribunais privados para decidir sobre tudo isso. Então, assim, a linha do narcotráfico, por exemplo, poderia ser uma ação dentro dessa linha de destruição do Estado, para você. Isso, certo? se o narcotráfico não tivesse uma atuação específica e direta em torno de todas as coisas que são antiéticas, que devem nortear a visão do anarcocapitalista do início ao fim. E aí vem o Estado e acaba com ele, se ele não for antiético. Mas, veja só, se defender não é antiético. Então, ele pode se defender. Então qual que é o erro? Todos os outros crimes que os traficantes fazem? Quais que eles estuprar, torturar, você quer o quê? Mas aí o estupro começou com um assobio. E a mulher não falou nada, porque não podia discutir o assobio. Mas o meu problema não é dizer que não se deve discutir o assobio. O meu problema é a afirmação de que cabe à estrutura política a própria noção desse assobio. É tratar o assobio. Por que há um salto do assobio para o assédio? Porque nós passamos a tratar as coisas como microagressões. Nós passamos a tratar um ato que é imoral, que é indevido daquele sujeito, como algo que deve ser secularizado, que deve ser ponderado sobre o Estado. No seu caso, não sobre o Estado, sobre a coletividade. Quando a coletividade se coloca sobre todos os aspectos da vida, tudo efetivamente está sob escrutínio. E é assim que nós passamos a ter não apenas uma vida cada vez mais suspeita de todas as ações individuais dos sujeitos, como nós passamos a ter uma vida de, aí sim, tirania. Cada pequeno ato seu está sob controle. Cada pequeno ato seu está sobre paranoia. É esse o meu problema. Para mim isso é uma espécie de tirania. Para mim isso afasta o homem da sua própria consciência. Que é Deus. O quê? Quando você vira pra mim e fala que a secularização é um problema, evidentemente você tá colocando que Deus deveria ser o norte de todo mundo. Agora, qual Deus? A moral divina, a secularização, foi bem claro. A secularização que no seu caso não seria o Estado, mas seria uma secularização. A secularização, objetivamente, é a única coisa. Se você quer que Deus venha, tudo bem, tá convidado. Os 3 irmãos contrariam Deus se Jesus aparecer aqui? Não, né? Jesus tá convidadíssimo. Estamos aguardando sua presença. Agora, enquanto ele não vem, meu amigo, a gente tá tendo que resolver isso aqui sozinho, tá? Aí você espera o juízo final, aí você fica lá na direita do Senhor, a esquerda vai ficar pro inferno, que tá lá no Apocalipse, mas antes disso, a secularização é o único caminho. Como é que você vai fazer uma coisa se não é secular? Agora, não, é secular porque é o Estado. É secular, aqui tá sendo secular.
Enquanto não for a gente não estiver fazendo um orixá, estiver rodando aqui, batendo tambor, ou então vindo a própria intervenção divina, ou estiver vindo, sei lá, as forças do Lúcifer ou de Hermes, ou qualquer divindade que você quiser chamar, a gente tá sendo secular, mon ami. A gente é humano e demasiadamente humano, quer você queira ou não queira. Então, assim, o começo da conversa, cara, quando o cara vem e faz uma agressão contra uma mulher, fere a PNA, o princípio de... Opa, a mulher é que decide, ela tem o tribunal dela, privado. Ué, você que tá falando, vamos convidar, liga pro advogado do Cogos, que deve ser advogado privado, e a gente vê aí se é agressão ou não. Entendeu? O cara assobiar pra uma mulher não é agressão. Quem disse? Não há nada, não há assobio dele. Que Mas você não que pode agrida discutir isso, Miorim. Você falou que não vai discutir. Por que você quer falar que não é agressão? Veja, esse é um excelente exemplo. Porque a noção das agressões, os libertários tratam o que é agressão. E eles tratam o que é agressão, e Henrique já te disse isso. Eles tratam o que é agressão sob uma base objetiva. Qual que é a base objetiva? Se feriu o seu corpo. Se houve uma modificação no estado do seu corpo ou na sua propriedade. Se eu assobio pra você, eu não tô provocando uma agressão em você. É por isso que eu tenho essa distinção. Não vem dessa discussão específica. Não vem da discussão sobre agressões e microagressões. É porque eu tenho uma definição de agressão. E não se encaixa a noção da agressão nessa definição. Meu tribunal se encaixa. Mas eu ganhei no tribunal. O Paulo Cogos pode confirmar que se encaixa. E aí? Paulo Cogos decidiu operar sobre o seu regime? Ele é meu advogado, ele opera por mim. Ele vai trazer uma 22 pra cá no próximo. Digamos que o Robertinho tenha sido... Vai trazer até um decreto. Digamos que o Robertinho... Com eu pagando, o Paulo Cogos faz decreto. Digamos que o Robertinho tenha sido o cara a assobiar pra mulher. Robertinho concordou com essas regras. Robertinho concorda em ser julgado sob seu tribunal. Sei. Agora, ele concordando com essas regras, não é agressão, se você de fato agrediu. Se você for fazer o que seria a agressão, se você bater nele fisicamente, não seria agressão. Porque ele de fato consentiu. Só que se ele não consente com as suas regras, se ele em momento algum disse que isso seria considerado como uma agressão, nós não devemos tratar assim. Nós não devemos, inclusive, tratar como se a resposta para esse conjunto de infortúnios incômodos da vida fosse a utilização do Estado para demolir o que se chama de patriarcado. Você está distorcendo completamente a minha fala e sabe disso. Não, eu não estou distorcendo, eu estou dizendo exatamente o sentido que eu estava colocando ali no vídeo. Porque era óbvio, porque isso está escrito já. Não. Já tá escrito, não é uma coisa que eu tô inventando agora não, que eu trato assim não. Quando alguém pede pra debater patriarcado, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Isso entra exatamente no que é ser libertário. Se existe uma cultura machista e a mulher e o homem vê que a mulher está sendo posta abaixo, existe um grupo autoritário. Era isso que eu queria explicar pra audiência e que você está tumultuando intencionalmente pra poder não fazer a conversa sobre anarquismo. Mas a gente vai voltar pra conversa, apesar de você estar tentando ser agressivo. Eu vou responder. Eu vou responder a questão. Glaucio, eu tô tentando ser agressivo. Responder a questão. Se você puder abaixar um tom um pouco, não, sinceramente. Sou eu que tô tentando ser agressivo, sinceramente. Mon ami. Não, sendo sincero com você. Sou eu que tô sendo agressivo. Não, pega galera aqui, vamos fazer o seguinte, hein? Não, a gente tá conversando de boa. Não, eu tô entendendo tudo isso. Mas é pra galera entender que a nossa não participação... Quem tá sendo agressivo, que tá subindo tom é ele. Ele que comanda, deixa ele aí. Aqui a lei é dele aqui, é privado dele. É o seguinte, nenhum tá inteirando 3 minutos e eu tô deixando de seguir por quê? Eu imagino que quando ele te corta e você para pra responder, tá beleza. Quando o Miorim te corta e você para pra responder, tá beleza. Mas eu acho que perde em alguns momentos aqui, quando, por exemplo, um ainda não terminou e estiver dentro dos 3 minutos e ele não quiser terminar de falar, a insistência pra entrar. Se o corte atravessa o outro, né? Se tiver um corte, isso, ele para e responde isso, ele para e responde. Nesse ponto eu acho que tá legal, é uma conversa entre vocês dois, não precisa interar 3 minutos. Falei 10 segundos, mas se quem tiver no tempo de fala, e então assim, só pra gente entender, quando eu imaginar que tiver seu tempo de fala, vai estar pra você, e eu vou sinalizar do mesmo jeito aqui pro Miorim. Se um ou outro quiser falar e tiver no tempo de fala e que eu cortar e o outro não parar, aí eu vou pedir para que os dois, né, com a noção de educação que vocês têm, né, respeite o tempo dele. Beleza? Só pra gente seguir, porque senão fica batendo muito, vai e volta, e a gente não conclui nenhum raciocínio, não é bom para vocês, não é bom pra galera que tá ouvindo. Porque vocês não concluem nenhum raciocínio, nenhuma ideia terminada, eu acho que aí ninguém ganha nada com isso. E os que estão querendo ver o circo estão pedindo pra aumentar o tom, né? Eu já acho que não deve aumentar. Manda um decreto, porque eles não estão aqui dentro. Não, vamos aumentar não, pelo amor de Deus, gente.